Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe a cada um que terá a oportunidade e a graça de poder acompanhar este vídeo a qual nós preparamos para podermos partilhar algo de especial para você que realmente deseja servir Deus em espírito e em verdade. Para você que busca Deus, que busca servir Deus, para você que almeja alcançar a salvação. O tema que nós preparamos para o dia de hoje é: será que Deus está em uma religião ou em um livro sagrado? É disto que vamos poder partilhar. É disto que convidamos a vossa máxima atenção, a fim com que vocês mesmos possam compreender por vocês mesmos e possam tirar aí vossas próprias conclusões. Nós sabemos que Deus nunca esteve em uma religião, Deus nunca esteve em um livro sagrado, Deus nunca esteve em um livro sagrado chamado Bíblia, ou Alcorão, ou o livro dos Mormons, ou assim em diante. Mas nós sabemos que Deus, Ele mesmo, está sempre com os seus profetas, porque Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro que é a boca de Deus, o legislador da palavra de Deus em sua geração. Será através das Sagradas Escrituras que nós temos? Será que no tempo de Moisés Deus estava com Moisés ou Deus estava em uma religião egípcia? Será que no tempo de Samuel Deus estava com Samuel ou Deus estava com uma religião? Será que mesmo quando Jesus de Nazaré ministrava, será que Deus estava com a religião dos fariseus ou com a religião dos saduceus, ou com o livro sagrado que eles lá tinham, a qual continham os rolos do Antigo Testamento? Ou Deus estava com Jesus de Nazaré? Amados companheiros de terra, este é um tema capital, porque isto passa desapercebidamente diante de pessoas que desejam almejar a salvação, diante de pessoas que pretendem servir Deus em espírito e em verdade. Algumas pessoas, por sua vez, eles acreditam que por sua vez que Deus está em sua religião. É por essa razão que ele continua a ser católico. Uns acreditam que Deus está na sua religião. É por essa razão que ele continua a ser evangélico. Uns mesmo acreditam que Deus está na sua religião, enquanto a sua religião é uma ramificação da ramificação de uma outra religião. Uns acreditam que Deus está em um livro sagrado, por eles simplesmente firmarem a sua fé naquele livro sagrado, a qual eles acreditam que Deus lá está, eles poderão ser salvos. Nós não queremos ofender ninguém, nós não queremos desprezar ninguém, mas nós estamos aqui para simplesmente partilhar convosco o que Deus deu para essa nossa geração. Você vê que mesmo através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, que é o fundamento de qualquer cristão na terra, o fundamento para qualquer filho de Deus, é a Bíblia e o que o profeta vivo da geração diz. Através das Sagradas Escrituras, nós vemos claramente que Deus nunca esteve em um livro sagrado. E a Bíblia mostra-nos claramente, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus dos Espíritos. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Se o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem e de hoje, e Ele ontem não esteve em um livro sagrado, Ele ontem não esteve com uma religião ou numa religião, por que hoje você tem a fé e a credibilidade
de que Ele está na tua religião. Por que você hoje tens a fé e a credibilidade de que Deus hoje está no livro sagrado chamado Bíblia, ou Santo Alcorão, ou livro do Mormon, assim em diante? Amado companheiro de terra, nós convidamos a vossa máxima atenção de poderem compreender: será que Deus está em um livro sagrado ou em uma religião? Senhor pastor. Será que Deus está em uma religião ou em um livro sagrado? Esse é um tema muito importante que estamos aqui a abordar, visto que há muitas religiões na Terra. Há o judaísmo, há o cristianismo, há o budismo e há por um lado também o islão. E cada religião tem milhares de organizações. Por exemplo, no cristianismo vemos católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, adventistas, testemunhas de Jeová, bondeuses e assim diante. Cada uma dessas igrejas alega ter o Espírito Santo, mas cada uma tem a sua própria visão acerca do ministério da mulher, tem a sua própria visão acerca da divindade de Jesus Cristo. Cada uma das religiões tem a sua própria visão acerca do batismo, mas todas elas dizem que servem ao mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas como vocês seguem o mesmo Deus, que a Bíblia mostra que é Deus de ordem e de paz, que não é Deus de confusão, mas vocês estão em confusões nas religiões? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, no Antigo Testamento, na forma de Pai, Ele não esteve em nenhuma religião. Na forma de Filho, Jesus de Nazaré andando na terra, Ele não pertencia em nenhuma religião. Como na forma de Espírito Santo, Ele estará em uma religião, como se não fosse o mesmo? Saiba que Deus nunca esteve em uma religião. Deus não pode ser transmitido por um livro sagrado ou uma religião, mas através dos seus profetas mensageiros. Porque Apocalipse 22, versículo 6, diz que Ele é o Deus dos espíritos dos profetas. De geração em geração, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, manifestou-se através dos seus profetas. Na experiência da sarça ardente, não era por uma religião que Ele se manifestou aos judeus, não era por um livro sagrado que Ele se manifestou aos judeus, mas era através de Moisés que Ele se manifestou aos judeus e libertou os judeus lá do Egito para ter o deserto para irem até Canaã. Quando Ele desceu na terra para morrer para a humanidade, não é por um livro sagrado ou por uma religião, mas é por um profeta mensageiro, na forma de um profeta mensageiro que Ele se manifestou na terra. E hoje, saiba que Deus não está em nenhuma religião piedosa ou em um livro sagrado, mas está com um profeta mensageiro vivo, porque Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. E Ele hoje manifesta-se na pessoa do profeta Cabo Filipe, o profeta que Deus hoje se manifesta através dele. É o profeta que está a pregar as palavras pela qual todos os filhos de Deus desta geração serão salvos. E ele tem um livro de 133 pregações. E você pode obter este livro através do Play Store. Vai ao Play Store e pesquisa por Profeta Cabo Filipe e terá ainda o aplicativo do livro do Profeta Cabo Filipe. Você pode ir também ao App Store para os telefones iPhone, de marca iPhone. Você também pode pesquisar por Cabo Filipe e terás o aplicativo do livro do Profeta Cabo Filipe. Saiba hoje que Deus nunca esteve em nenhuma religião. Você não pode tomar a Bíblia e nos provar o contrário, a menos que você siga as doutrinas das suas religiões, mas não a Bíblia. Você não segue aquilo que Deus instituiu através dos seus profetas, porque Deus não está em nenhuma religião, Deus não está em nenhum livro sagrado. De geração em geração, é através dos profetas mensageiros vivos que Ele se manifesta. Amém. Será que Deus está realmente em uma religião ou em um livro sagrado? É disto que nós estamos a abordar aqui, que nós queremos partilhar convosco. Nós sabemos que antes de Deus manifestar-se em uma geração, antes de Deus fazer qualquer coisa,
Profecias anunciam que em tal tempo e em tal lugar Deus fará tal coisa. Nós vemos através do livro da história do cristianismo, que é a Bíblia, nós vemos claramente de que antes mesmo do resgate da humanidade, não é? Antes do sacrifício, Isaías, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 61, anunciou o Messias. Anunciou que o Messias viria. E quando Jesus estava na terra, ele veio em cumprimento do que já lhe foi anunciado de antemão. Mesmo Moisés anunciou em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E em Lucas foi mostrando claramente que este profeta tratava-se de Jesus de Nazaré. João Batista, quando os judeus, que são de Deus por nascimento, sabendo eles mesmos, pessoas que têm noção de profeta, pessoas que sabem o que é realmente um profeta, vendo que João Batista batizava, e eles bem sabiam que somente um profeta pode batizar. Então eles foram lá, aproximaram João Batista e perguntaram: por que batiza? Quem és tu? Diga-nos, a fim com que nós possamos reportar a quem nos perguntar: és o Elias? És o Messias? És o profeta? João Batista disse não. E quando João Batista respondeu-lhes e deu-lhes a resposta a qual eles importunavam João Batista baseou-se do que os profetas antes dele anunciaram. Assim como o profeta Isaías anunciou o ministério de João Batista em Isaías, no capítulo 40, versículo 3. E João Batista foi bem claro dizendo que eu sou a voz que clama no deserto. João Batista não disse que não. O meu nome está em Isaías, capítulo tal, aquele é o meu nome, então sou eu. Não. Mas João Batista mostrou o seu ministério em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele disse que eu sou a voz que clama no deserto. Sempre que Deus fará qualquer coisa, profecias bíblicas anunciam tal ministério, o que ocorrerá, como passará. Agora, o tema que estamos aqui a abordar é para saber: será que Deus está em uma religião ou em um livro sagrado? De geração em geração, através da Bíblia, através da história dos relatos a qual nos é oferecido hoje no cristianismo, Deus nunca esteve em uma religião. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, há uma recomendação para qualquer filho de Deus. Não nos é recomendado para confiar em Deus e confiar em uma religião piedosa. Mas, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia recomenda-nos em confiar em Jeová, o Senhor Jesus Cristo, e nos seus profetas. Por esta razão, que antes mesmo do Senhor Jesus Cristo partir, ele prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, que ele enviaria profetas. Será que tu vais cortar em pedaços conforme Isaías lá foi tratado enquanto ele ministrava? Será que tu vais poder lançá-lo num poço, assim conforme Jeremias foi lançado num poço? Será que você vai crucificá-lo? Será que você vai apedrejá-lo? Será que você vai persegui-lo? Este profeta que o Senhor Jesus Cristo enviará para a tua geração será a prova para o seu tempo. Deus nunca enviou um livro sagrado. Deus nunca esteve em um livro sagrado. Deus nunca falou com as pessoas, nunca dirigiu as pessoas através de um livro sagrado. Deus nunca esteve em uma religião. Você vê que dentro das religiões existem seitas e organizações religiosas, denominações religiosas assim em diante, e cada uma delas tem doutrinas diferentes.
cada uma delas tenha princípios diferentes. Nós vemos na religião judaica, no judaísmo há diferentes religiões, diferentes confusões, da mesmíssima maneira que nós vemos no cristianismo. No Islã é a mesmíssima coisa. Há tanta divisão, há tanta confusão, conforme nós vemos no judaísmo. No cristianismo é a maior confusão que existe. O cristianismo, de todas as religiões, de acordo com o Apocalipse capítulo 16, versículo 13, não é? As três religiões satânicas, os três espíritos de sapo, pela revelação do Senhor, nos foi mostrado que os três espíritos de sapo de Apocalipse capítulo 16, versículo 13, é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São essas três religiões satânicas, os três espíritos de sapos, segundo Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Todas elas alegam ser de Abraão. Todas elas esperam por um profeta. Estas três religiões esperam por um profeta. Mas há um profeta de Deus na terra, de nome Cacu Filipe. Ele tem uma mensagem. Ele foi enviado pelo mesmo Deus que enviou Moisés, Jeremias, Abacuque, não Sofonias, assim em diante. Ele é a prova para essa geração. Se tu és o Filho de Deus, ele é a tua prova. Você lendo o livro sagrado ao qual você crê e acredita, se você vê que não, se você, por exemplo, lê o livro sagrado que você acredita ser a Bíblia ou o Alcorão, assim em diante, você verás por si mesmo que, por exemplo, pela Bíblia, os profetas foram crucificados, foram mortos, foram perseguidos, foram rejeitados e combatidos enquanto tiveram vivo. Agora, se você lá tivesses, qual seria a tua reação? Você terás que provar isso diante de Deus. Deus, para você provar isso diante de Deus, Deus, Ele mesmo, enviar-te-á uma prova, um homem, um profeta vivo, assim como aquele que pela história do que você acredita ser um livro sagrado, relata-te. Por exemplo, vendo o que as pessoas fizeram lá com Isaías, lamentava-se, senhor pastor. A Bíblia relata-nos que Isaías foi cortado em pedaços. Mas, lendo a história, qualquer um pode chorar, pode acrimejar, pode lamentar, de acreditar por ele mesmo. Se lá tivesse, não faria a mesmíssima coisa. E estes mesmos demônios, a Bíblia mostra-nos em Apocalipse, em Mateus, qual é a carta, senhor pastor? Mateus capítulo 23, como é que é? Versículo 29 a 30. Você vê? Mateus capítulo 23, versículo 29 a 32, a Bíblia mostra-nos claramente de que os fariseus, eles aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe que se nós tivéssemos tido nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. E senhor pastor, o que Jesus disse-lhes? Após eles disserem ao Senhor Jesus de Nazaré, o profeta vivo daquele tempo, essas palavras, o que o Senhor Jesus disse-lhes? O Senhor Jesus Cristo disse-lhes: hipócritas, vós mesmos testemunhais aqui que vós sois filhos daqueles que mataram os profetas. Você vê? Está em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 32. Então, se você hoje, lendo a Bíblia ou um livro sagrado, não importa qual seja, e você acredita, se você tivesse nos dias daquele profeta ou daqueles profetas, assim não importa quem seja, você aceitaria, você reconheceria este profeta? A prova hoje, Deus enviar-te um profeta vivo
Se tu és vivo, o teu profeta é vivo. Se tu és morto, tu pode escolher qualquer profeta morto. A Bíblia mostra-nos que os mortos têm comunhão com os mortos e os vivos têm comunhão com os vivos. Amado companheiro da terra, não há nenhuma religião onde Deus se encontra. Todas elas levam ao mesmo inferno. Não há nenhum livro sagrado a qual Deus fala pela humanidade. Deus não é transmitido por livros escritos. Deus não é transmitido por nenhum livro sagrado. A boca de Deus é o profeta mensageiro vivo. A Bíblia mostra-nos claramente, em Amós capítulo 3, versículo 7, de que se Deus quiser fazer coisa alguma, Ele não fará nada sem que primeiramente revele a sua palavra aos seus servos, os profetas. É um profeta que é a boca de Deus. Por esta razão, ele sendo a boca de Deus e o legislador da palavra em sua geração, é ele também a qual Deus manifesta-se. E Deus hoje manifesta-se através do profeta vivo desta geração, o profeta Cacofilipe, a voz de Mateus 25:6, o prometido de Mateus 25:6. A Bíblia mostra-nos em Mateus capítulo 25, versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, e este clamor despertou as virgens, indicou-lhes o noivo isto é Cristo. E Cacofilipe é a voz, ele é o clamor que soou. A sua mensagem é o que o clamor da meia-noite soou à meia-noite. É ele o mensageiro. Por esta razão, nós aqui preparamos este tema para mostrar-vos claramente de que Deus não está em uma religião, nem muito menos em um livro sagrado. Senhor pastor, Deus está em uma religião ou em um livro sagrado? Com certeza esse é um tema muito interessante e bastante importante para ti. Por isso deves prestar bastante atenção. O nosso objetivo não é escandalizar ninguém. O nosso objetivo não é que você saia de uma religião e vá para outra, porque nenhuma dessas religiões está mais próxima de Deus. Todas elas estão distantes de Deus. E nós queremos te mostrar nesta hora que o que você precisa compreender é que em nenhuma dessas religiões Deus está lá. Deus não tem como estar em uma religião. Deus não tem como estar no cristianismo, no judaísmo ou no budaísmo, porque Deus nunca salvou seu povo por intermédio de uma religião. Mas Deus sempre salvou seu povo por intermédio de um profeta vivo, de um mensageiro, de um homem vivo, do profeta que ele envia em cada tempo, em cada geração. Você precisa compreender que não é pelo facto de você fazer parte de uma religião que você irá conhecer Deus. Não é pelo facto de você pertencer a uma denominação ou algo assim parecido que você irá conhecer Deus. Porque não se conhece Deus por intermédio de uma religião ou por intermédio de um livro sagrado, mas se conhece Deus por intermédio do profeta vivo que Deus envia no seu tempo, na sua geração. Você precisa saber, meu amigo, que em cada tempo, ou mesmo antes, mesmo quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra, já existiram vários livros antes dele chegar na terra. Já existiram os livros de Daniel, o livro de Isaías, Jeremias e os outros livros. Mas as pessoas naquele tempo, para serem salvas, não tinham que se inclinar ou se dedicar naqueles livros sagrados, mas eles tinham que ouvir o que Jesus, o profeta vivo do seu tempo, estava a dizer para eles. Porque Deus sempre trabalhou assim. A Bíblia nos mostra claramente que Deus não muda. Você não pode me dizer agora que não, isso era naquele tempo, o tempo dos profetas acabaram ou qualquer coisa assim parecida. Não, você nunca pode se esquecer que a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. E se no passado ele não salvou por intermédio de uma religião ou por intermédio de um livro sagrado, não tem como hoje ele fazer desta maneira. Você precisa saber que Deus nunca fez desta maneira. Nós podemos ver claramente lá no tempo em que Jesus estava na terra. Havia um homem chamado Zaqueu. E ele, quando via Jesus passando pela rua, ele estava lá naquela árvore. E
E quando Jesus lhe disse, Zaqueu, desce dali, que hoje a salvação entrará em sua casa, não se referia a um livro sagrado, Sim. não se referia a uma religião, mas a um profeta vivo. E era por intermédio deste profeta vivo que a salvação entrou em sua casa. Então não tem como hoje você esperar ser salvo por intermédio de um livro sagrado. Não importa se esse livro se chama Bíblia, se se chama o Corão, se se chama qualquer um outro nome, mas deve saber que Deus nunca salvou por intermédio de uma Bíblia ou por intermédio de um livro sagrado, mas Ele sempre salvou por intermédio de um profeta vivo, porque é através do profeta vivo que você conhece Deus, é através do profeta vivo que você poderá estar próximo de Deus e conhecerás a vontade de Deus. Nós podemos ver claramente lá na Bíblia que sempre que Deus queria fazer alguma coisa, Deus não enviava um livro. Se Deus salvasse ou se Deus estivesse num livro, Deus poderia somente enviar livros em cada geração. Mas não é isso que Deus faz. Veja só, quando Deus quis tirar o povo de Israel lá do Egito e lhes levar até a terra prometida, Deus poderia ter enviado um livro. Olha, meus filhos, tomem esse livro e saiam daqui e vão até a terra prometida. Mas Deus não fez isso. O que é que Deus fez? Enviou um homem, um profeta mensageiro que era Moisés. E foi por intermédio de Moisés que eles conseguiram sair lá do Egito e chegar até a terra prometida. E hoje você não pode esperar que Deus vai te enviar uma Bíblia para você dizer que não, hoje Deus vai me falar por intermédio da Bíblia. Um livro não responde perguntas. Hoje, se você tiver alguma dúvida, quereis saber, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a televisão, por exemplo, ou sobre o futebol. Será que você indo pela Bíblia, olha a Bíblia, diga-me o que Deus, qual é a vontade de Deus em relação ao futebol? Qual é a vontade de Deus em relação à novela? Qual é a vontade de Deus em relação à televisão e outras coisas mais? Será que a Bíblia vai te responder, oh meu filho, a vontade de Deus é que você faça isso ou faça aquilo? Não. Um livro não responde perguntas. Então você deve saber que não é por intermédio de um livro que Deus irá te salvar. A Bíblia, ou seja, a Bíblia vem narrar a história da salvação dos filhos de Deus no passado. Por exemplo, o livro de Isaías vem relatar a salvação da geração de Isaías, como é que Deus salvou o povo que estava na geração de Isaías. E nós conseguimos ver isso claramente em cada livro. E hoje, no tempo em que nós estamos, não temos como sermos salvos por intermédio da história. Não temos como ser salvos conhecendo como é que Deus salvou o povo do Egito, como é que Deus salvou o povo no tempo de Daniel, como é que Deus salvou o povo no tempo de Davi e assim sucessivamente. Não é isso que irá te dar a salvação. Para você poder ser salvo, para você poder conhecer Deus, é necessário que você tenha um profeta vivo. E mesmo a Bíblia lá no livro de Juízes nos mostra claramente que havia uma geração que não conheceu Deus, porque não havia um profeta no seu meio. E nós vemos mesmo lá no livro de Juízes um outro povo que conhecia Deus, porque tinha um profeta no seu meio. É para você poder compreender que não há como você conhecer Deus sem um profeta vivo no seu meio. Por isso é que é necessário que exista um profeta. E eu estou te mostrando que Deus sempre salvou por intermédio de um profeta vivo. Agora é necessário que você saiba que nesse tempo Deus levantou um profeta. E esse profeta, por sua vez, está a pregar uma mensagem. E o seu nome é Capu Filipe. Ele veio em cumprimento da profecia de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. E a sua mensagem é a única via na qual você poderá conhecer Deus. Deve saber que na tua igreja, seja ela católica, protestante, evangélica ou branamista, ou seja lá se for no Islão ou no judaísmo, deve saber que Deus não está lá. Deus não está lá. Deve saber que Deus não é quem abriu a igreja católica. Não foi Deus quem mandou abrir a igreja adventista. Não foi Deus quem mandou abrir os testemunhas de Jeová. E assim sucessivamente. Deve saber que são os filhos do diabo quem fizeram isso. Então, se não foi Deus quem mandou fazer, quem fez? Só pode ser o diabo, meu amigo. E é isso que você deve saber.
Então, se não foi Deus quem mandou abrir, então não tem como Deus estar lá. E se a tua preocupação é conhecer Deus, é andar sempre com Deus, é ter um relacionamento pessoal com Deus, é querer estar sempre na vontade de Deus, deve saber que todos os esforços que você tem feito em qualquer uma dessas religiões, Deus não reconhece. Todos esses esforços que você faz, Deus não reconhece. Não tem como Deus reconhecer algo que Ele não estabeleceu. Então, se não foi Deus quem mandou abrir essas religiões ou essas denominações, então não tem como Deus reconhecer qualquer esforço que você faz lá. Se você tem ido lá na tua igreja desde a manhã até a noite procurando dar a tua vida para Deus, tens procurado dar sempre esmolas, tens procurado sempre procurar se dedicar muito na obra, deve saber que tudo que você tem feito, Deus não reconhece. Deus só reconhece aquilo que Ele estabeleceu. Então, se não foi Deus quem estabeleceu ou quem abriu a tua igreja, então saiba que os esforços que tens feito lá são todos em vão. Deus envia profeta, e é por intermédio de um profeta vivo que você deve manifestar o desejo de agradar a Deus, ou deves procurar se esforçar para estar na vontade de Deus, porque é por intermédio de um profeta que se conhece Deus. E nesse tempo, o profeta que Deus enviou é Cacu Filipe. Significa que de hoje em diante você deve parar de ir na tua igreja, deves parar de querer pensar de que é na Bíblia que você poderá encontrar a salvação, porque não está lá a salvação, Deus não está lá, mas Deus se encontra hoje com o profeta Cacu Filipe, e é com ele que você deve andar, é nele que você deve acreditar para poder ser salvo. Você hoje deve procurar ler a sua mensagem, viver de acordo com a sua mensagem, porque é de acordo com a mensagem dele que você conhecerá Deus. É por intermédio do que ele está pregando que você poderá saber o que fazer para poderes estar na vontade de Deus. E existem muitas formas de você encontrar a sua mensagem. Você pode baixar a sua mensagem no teu próprio telemóvel ou mesmo no teu computador. Não importa se o teu telefone seja seja um telefone com sistema Android ou mesmo com um sistema da iOS ou da Apple, não importa. Se for do Android, é só ir lá no Play Store, procurares por Profeta Cacu e vais encontrar, é grátis, não precisas pagar nada. Se for um telefone do sistema iOS ou da Apple, é só você ir lá no App Store e procurar por Profeta Cacu, vai baixar. Não pense que esse aplicativo é como os outros, que é necessário você pagar alguma coisa. Isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não se vende, dá-se gratuitamente. E ela também você pode baixar no teu telefone ou no teu smartphone de forma gratuita. É só você baixar, instalar e começar a ler. Leia calmamente. Amém. Será que Deus está em uma religião ou em um livro sagrado? É disto que nós aqui estamos a abordar, estamos mostrando categoricamente. E isto faz-me recordar, sem ser um pastor, e isto faz-me recordar o Senhor Jesus de Nazaré quando estava na terra. Ele disse aos fariseus do seu tempo, os religiosos do seu tempo, os fariseus, os saduceus que combatiam, porque também os fariseus tinham a mesma fé que os religiosos hoje têm no tempo em que Deus enviou Cacu Filipe, que está pregando para o mundo inteiro. Lá os religiosos também acreditavam, eles tinham os 39 livros, não é? 39 livros. Eles tinham 39 livros do Antigo Testamento, não é? E também tem o livro do profeta Jeú, a qual, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 29, ele diz, não é? O livro do profeta Jeú, o livro do profeta Gade e muitos outros que até cujos livros não estão aqui nesta Bíblia que nós temos em posse. Mas segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 29, fala-nos deste livro, mas para cá da sessão, pastor, que fala-nos a respeito de muitos livros dos profetas que Deus havia enviado, a qual não estão nessa Bíblia que nós temos. Temos Segundas de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, também fala do livro do profeta Semaías. Sim, do livro do profeta Semaías, sabe? O livro do profeta Semaías não está nesta Bíblia que nós temos, mas segundo as Crônicas, capítulo 12, versículo quê? 32.
versículo 3 fala deste livro, mas não estão aqui, não é? Mas fala de outros livros. Muitos outros livros. Judas. O seu Judas. Livro de 24, Judas 14, versículo 14. Ok. Fala do livro. Fala do livro Do do profeta. profeta Enoque. Enoque, o livro do profeta Enoque também não está nesta Bíblia que nós temos. Mas lá os fariseus, os religiosos do tempo em que Jesus de Nazaré era o profeta, eles tinham todos esses livros em conjunto com os 39 livros do Antigo Testamento que nós temos. E Jesus lhes via que eles tinham o mesmo comportamento que o Filipe está vendo nos religiosos de hoje. Jesus lhes via que não. Esses camaradas estavam a pensar que por eles lerem muito as escrituras, por eles seguirem tudo do qual está lá, obedecer aquilo tudo que Moisés, que Deus tinha dado a Moisés no seu tempo, eles serão salvos. E Jesus disse-lhes que vocês sonam as escrituras porque vocês pensam encontrar vida nela. Mas será que os religiosos de hoje não têm esta passagem na Bíblia que eles têm hoje? Senhor pregador, é complicado. É muito complicado. Delator, explica ao mundo inteiro. Tu está sendo mostrado aqui categoricamente que Deus não se encontra em uma religião ou um livro sagrado. E os religiosos, enquanto Jesus de Nazaré ministrava, o próprio Jesus disse que vocês são nas escrituras e pensam encontrar vida nelas. Mas são elas que testificam de mim. Porque a vida é o profeta. Eu preciso dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Paulo, ele mostrou também que ele era a salvação. Mas esses religiosos, por eles estarem obcecados, acreditarem que existe uma religião a qual Deus está, ou um livro sagrado ao qual Deus fala por eles descartam que um profeta é a salvação. Mas Paulo mostrou claramente em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele, Paulo, foi estabelecido como a salvação. E em Juízes capítulo 2, a Bíblia nos diz que houve uma geração que não conheceu Deus, e nem tão pouco o que Deus fez, porque não havia um profeta. E em Juízes capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vem nos dizer que veio uma outra geração que clamou por Jeová para que Deus possa lhes enviar um Salvador. E esta geração conheceu a Jeová. Não tem como alguém conhecer Deus fora de um profeta mensageiro vivo. Mas será que assim eles, quando vejam aí pela Bíblia, não é? Nomes como Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, Ageu, será que eles não têm nome de religiões? Porque não se compreende. Como eu tenho a Bíblia em minha posse, que não é livro de uma religião, mas conjunto de livros dos profetas, e eu vou rejeitar que não há mais profeta, enquanto há o profeta, há a promessa de profeta, do verdadeiro profeta em Mateus 20, 23, porque antes de existir Mateus 24, o número antes de 24 é 23. Jesus não pode te falar primeiro que virão falsos, sem que primeiramente te diga que virão verdadeiros profetas. Por essa razão que a promessa dos verdadeiros profetas está em Mateus capítulo 23, versículo 34, em que Jesus prometeu enviar verdadeiros profetas. Depois desse capítulo 23, surge o capítulo quê? 24, onde Jesus desperta que também virão falsos profetas. Mas tudo está claro. Está claro que os falsos viviam com quê? Com milagres e prodígios. Está claro. E através desses milagres e prodígios, se possível, enganaram quem são pregadores. Os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Porque todo escolhido sabe que um verdadeiro profeta deve ter um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética
que não é a explicação dos livros dos outros profetas. O velho profeta não vai explicar a história, mas vem trazer algo novo, algo desconhecido na sua geração. Como temos hoje o livro do profeta Tiago Filipe. O livro do profeta, porque todo profeta não tem uma religião, mas tem um livro. Moisés, Isaías e Josafonias são nomes de profetas que portam os seus nomes, levam o nome do seu livro. Assim também é hoje. Então, amado, saiba que Deus não está em uma religião. Deus não está em um livro sagrado. Mas Deus está com um profeta mensageiro vivo hoje, com o profeta Tiago Filipe. De geração a geração, Deus nunca esteve com uma religião. Não é só agora que estava a falar. Talvez possam querer compreender que Deus não está com a religião hoje, ou com o livro hoje, mas outro não estava. Não, presta atenção. Deus nunca esteve, nunca estará em uma religião. Deus nunca esteve, nunca estará em um livro sagrado. Deus nunca será transmitido através de um livro sagrado. Deus nunca falará pela humanidade através de um livro sagrado, mas através de um profeta mensageiro vivo. Senhor pregador, está sendo mostrado aqui categoricamente que Deus não está em uma religião, nem muito menos em um livro sagrado, mas através de um profeta. Explica-me melhor, faz favor. Será que você um dia já se perguntou que Deus realmente esteve numa religião? Será que um dia você já se perguntou que Deus um dia esteve numa Bíblia? Por que hoje você não para e se pergunta isso? Vamos só ainda ver bem pela Bíblia mesmo, pela Bíblia. Esse livro que você todos os dias, todos os domingos leva à igreja para ir fingir que está aí a adorar a Deus. Será que quando você leu os livros de Moisés, lá você encontra o termo religião? Será que quando você lê um livro, o livro de Josué, o livro de Abacuque, lá você encontra o termo religião? Por que você está deixando o orgulho te levar? Deus em cada geração visita a terra através de um profeta mensageiro. Veja só no tempo de Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, aquilo foi uma religião? Será que foi uma religião? Não, não é? Mas foi uma arca porque Deus iria destruir a terra com dilúvio. Quando o povo do Egito, quando o povo de Israel estava aparecendo lá no Egito, será que Deus enviou uma religião ou um livro sagrado para eles os resgatar? O que Oséias 12:14 diz? E por um profeta Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta foi quê? Preservado. Preservado. Não falou por uma religião ou por um livro chamado Bíblia. Aleluia, aleluia. Você vê? Deus retirou Israel do Egito por um profeta e usou um outro profeta para ser preservado. Você vê? É uma loucura quando você pega esse livro chamado Bíblia, meter aqui assim e levar para uma igreja, enquanto Deus nunca se manifestou numa igreja. Deus manifesta-se em cada geração através de um homem. Esse homem é um profeta. Jesus não era alguém que brilhava quando andava lá em Israel. Ele não brilhava. Não era um homem cheio de luz. Mas Jesus era uma pessoa que até a Bíblia diz, esse livro diz que tem uma aparência insignificante. Para ir mais terra a terra, era alguém que era feio. Você vê? Mas era aquela pessoa a quem estava manifestando, a quem Deus manifestava naquela geração. Agora me mostra ainda pela Bíblia, por esse livro chamado Bíblia, que é o livro sagrado. Qual é o nome da religião que Jesus abriu? Não, mas vocês me dizem, não, porque Jesus, ele aos domingos ia pregar nas sinagogas. Mas agora, essa sinagoga era qual nome? E quando ele entrava nessa sinagoga, ele saía bem. Você vê? Se você reparar muito bem, hoje, você que é católico, você que é testemunho de Jeová, você que é adventista ou que pertence a um membro dessas igrejas, se você reparar muito bem, hoje, você está na mesma condição que os fariseus no tempo de Jesus. Você que é católico, lá existiam os fariseus, os zelotes, os elcenos, os herodianos, os helenitas. Essas pessoas, por sua vez, as religiões estavam no tempo de Jesus. Eles dominavam as leis, os rolos, as leis de Moisés de uma ponta a outra. Mas mesmo assim Jesus lhe falava que eles serviam, adoravam o diabo que era o seu pai. Você vê?
Agora você hoje domina a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O facto de você fazer isso, você serve e adora o diabo, seu pai, mas infelizmente você não sabe. E hoje, nós estamos aqui a vos falar, para você que está aí do outro lado nos ouvir, sobre um tema muito importante, muito relevante, que você nem sequer deveria ignorar. Será que Deus encontra-se numa religião ou num livro sagrado? Você vê? Será que Jesus é um livro sagrado? Será que Jeremias é um livro sagrado? Me mostra só qual é o profeta que Deus havia enviado no passado e foi bem recebido. Mas hoje em dia nós vimos quando esses profetas das nações, chamados para mim Santiago, quando vem aqui em Angola, várias vezes enchiam um campo multiusos. Mas Jesus, quando ia pregar, lhe chotavam. Jeremias eram desprezados. Todos os homens de Deus são sempre desprezados na terra. Mas hoje, no século XXI, nós nos encontramos. Os homens de Deus hoje são milionários. Os tal de homem de Deus. Sim, os tal de homem de Deus são milionários. Tem passaporte diplomata. Será que Jesus tinha esse passaporte? Hoje o profeta Cacu Filipe, o profeta que Deus enviou para essa geração, nunca sequer deram um visto. Nunca sequer deram um visto. Cacu Filipe nunca sequer andou em um avião. Mas Vladimir Santiago, Silas Malafaias, Simão Lutumba, esses homens hoje viajam por um estalar de dedo. Você vê conforme os homens de Deus se manifestam, os profetas de Deus, que são a boca de Deus, se manifestam em cada geração. Você vê? Esse é um tema muito importante que você não sequer deveria ignorar. Amado, companheiro de terra. Nós não estamos falando uma outra coisa diferente, é pela Bíblia. No livro de Juízes tem uma geração que não conheceu Deus. Mas como é que uma geração como hoje, assim, não conheceu Deus, mas estava na terra? Juízes relata muito bem isso, mas nós sabemos que naquele tempo já tinha o livro dos profetas lá. Mas como é que é possível estar o livro dos profetas mesmo assim não conheciam Deus? Como é que é possível? Você vê? É o profeta mensageiro que te faz você conhecer Deus. Não é uma outra pessoa, é o profeta mensageiro, porque o profeta ele é o legislador. Legislador é alguém que é o intermediário entre Deus e a humanidade, ele transmite. É o receber de Deus, transmite ao povo. Você vê no tempo de Moisés, quando lá o povo que estava andando com Moisés tentou se rebeliar contra Moisés, eles queriam falar diretamente com Moisés, mas quando Deus falou, eles viram um trovão tremendo, que eles ficaram com medo. Disseram que não, Moisés, deixa que Deus fale contigo, você nos transmite, você vê? Porque a vontade de Deus em cada geração é que ele envia um profeta que transmite o seu sentimento. O profeta é a boca e os olhos de Deus. É ele quem transmite aquilo que Deus fala. Você, para estar na vontade de Deus, você tem que receber o profeta do seu tempo, porque é ele quem vai falar. Em Mateus 4 diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pessoal, singular, que sai da boca de Deus. Agora, quem é a boca de Deus? Hoje nós temos muitos profetas das nações que dizem-se sim, mas agora quem? Lá está bem escrito que sai da boca de Deus. Singular, palavra, esse é o português, não é? Que sai, singular. Presente do indicativo. Que sai, não, o que está aqui na Bíblia já saiu, não está saindo. Diz que não só do pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê? A boca de Deus é o profeta. Aleluia. Amém. E eles sabem que a boca de Deus é o profeta. Ninguém tem como contradizer, ninguém tem como dizer o contrário de que a boca de Deus é o profeta. Ninguém pode dizer que a boca de Deus é uma religião. Não tem como. A boca de Deus é o profeta. Uma religião não fala. Sim. A Bíblia é um livro mudo, não fala. Sim. Mas a boca de Deus é uma voz que expressa alguma coisa. Mas como é que você vai saber que a boca de Deus é um profeta? Ou um profeta, ou uma Bíblia, ou uma religião? Senão tem que vir um profeta que tem que vir te falar isso. Você vê? É uma loucura. Para de ser católico. Para de ser testemunho de Jeová. Para de ser adventista. Para! Essas igrejas hoje
são os altares mais altos que 1 de Reis diz. Amém. É uma abominação, é um pecado ser qualquer membro dessas igrejas. É um pecado. É um profeta que define que se você hoje sabe que matar é pecado, é porque um homem quem disse. Não foi Jesus. Jesus definiu o pecado na sua geração. Cada profeta define o pecado na sua geração. Você vê no tempo de Abraão, não era um pecado casar com a sua irmã. E Santo mesmo vendo, isso não era um pecado. Casou com a sua irmã, a Sara, você vê? Mas hoje, será que você vai casar com a tua irmã? Diz, será que você vai fazer isso? Porque é um profeta que define o que é pecado numa geração. É um profeta que tem que falar que assistir futebol é pecado. Se você perguntar pela Bíblia, a Bíblia não vai te responder isso. Religião é uma parede. São 4. Se você perguntar, não vai te responder isso. Mas tem que ser um homem que vai exprimir a vontade de Deus. Mas hoje nós estamos te falar através da revelação que Deus deu ao profeta Capu Filipe, que é um pecado ser membro dessas igrejas. Por favor, param de ser católico, param de ser adventista. Você, católico, está na mesma condição que o fariseu no tempo de Jesus. No tempo de Elias, o tesbita, nós sabíamos que existiam muitos profetas. Você vê que essa história se repetindo. É como se fossem só as pessoas que mudaram, mas as coisas acontecem da mesma maneira. O Elias, o tesbita, existiam muitos profetas de Baal. Muitos profetas. Mas com quantas pessoas é que Deus falava na terra? Apenas um, o profeta Elias. Com quantos profetas é que Deus falou no tempo de Moisés? Apenas um, o profeta Moisés. Moisés que andou com Josué, que enfrentou toda a dificuldade com Josué lá no deserto. Mas quando o tempo de Moisés passou, Deus levantou Josué. Será que o próprio Josué pregou o que Moisés disse? Será que foi os livros de Moisés que falou o que o povo poderia fazer para chegar até Canaã? Você vê? Portanto, amado companheiro de terra, acredito com todo o meu coração e com toda a humildade que realmente vocês puderam compreender, puderam entender que Deus realmente não está em uma religião. Deus não está num livro sagrado, mas Deus sempre está com o seu profeta vivo na terra, com o profeta mensageiro vivo. E o profeta mensageiro vivo para o nosso tempo hoje é o profeta Capu Filipe, sem sombra de dúvida. Ninguém pode rejeitar que hoje que Capu Filipe é o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra como os profetas da Bíblia, a qual ele foi chamado em 24 de abril de 1993. Nós vemos claramente que cada religião, cada seita, cada organização religiosa, as que clamam por Jesus, as que clamam por Maomé, os que clamam por Yeshua Yamashia, os que clamam por os que clamam, não importa o que eles reclamam, todas elas têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. Agora, como é possível servirmos um Deus, mas com princípios e doutrinas diferentes? Como é possível adorarmos um Deus de paz, um Deus de ordem, enquanto cada um tem a sua doutrina, o seu princípio, o seu modo de ver? Um batiza em nome daquilo, outro batiza em nome de Yamaiá, um batiza por Yahweh, outros batizam por Yahweh, um batiza em nome de Jesus, um batiza pela remissão dos pecados, outros batizam por não sei o quê. Por que toda esta confusão? E como, diante de toda a confusão, você acredita que realmente Deus está lá? Quem é este Deus? Pode até crer que Deus está lá, mas este Deus, naturalmente, só pode ser o diabo Satanás. Um Deus com D minúscula, atenção. O diabo Satanás. E claramente, pela revelação do Senhor, pela revelação da hora, nos é clara, nos é mostrada que todas as religiões servem e adoram o diabo Satanás em nome do que eles acreditam. No cristianismo, servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. No judaísmo, creem e adoram o diabo Satanás em nome de Yahweh. Uns chamam Yahweh, outros chamam Amaiá, uns chamam Yeshua, outros chamam não sei mais o que, é a Mashiach. Não importa o Adonai que vocês clamam, o Adonai hoje que vocês clamam Adonai é um demônio.
Porque o verdadeiro Adonai é quem enviou Caco Filipe, Amém. o seu único profeta, para este tempo. Senhor pastor, o que vocês desejam com que os religiosos que nos acompanharam, aqueles que acreditavam de que Deus está na sua religião, ou que Deus está em um livro sagrado, o que você deseja com que eles retenham nas suas últimas palavras? Meu desejo é que vocês devem abandonar as abominações da terra. Ou seja, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas. Porque vocês carregam a Bíblia e vocês vão nessas igrejas, mas na Bíblia não tem nenhuma promessa para todas essas igrejas. Nem Na só Bíblia, uma. nenhuma parte da Bíblia, Jesus Cristo ou qualquer profeta da Bíblia algum dia fundou uma religião. Mas vocês carregam a Bíblia e vão a essas igrejas. O profeta Caco Filipe pergunta: é mesmo pela salvação que vocês vão às igrejas? Ou senão, vocês devem procurar pelo menos pela verdade. Mas enquanto permanecerem nessas igrejas, vocês nunca encontrarão a verdade. Porque a verdade é com o profeta mensageiro vivo. Em relação à salvação, não existe um outro caminho senão aquele dos profetas mensageiros vivos. E não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus. Porque todas essas religiões e livros sagrados levam ao mesmo inferno. Não diga: eu estava no judaísmo ortodoxo, agora estou no Islã. Não diga: eu estava no Islã, agora estou numa igreja católica. Saiba que é o mesmo cerco de Satanás. Se você prega um católico, lhe tira da igreja católica para lhe levar numa igreja pentecostal. Saiba que você mudou apenas um prisioneiro de uma cela para outra cela mais confortável. É o mesmo diabo em todas essas religiões. Realçou-se aqui de Apocalipse 16, versículo 13, que da boca do dragão saiu 3 espíritos imundos que dominaram a terra por um certo momento. Esses 3 espíritos imundos são semelhantes à rã, semelhantes ao sapo. Nós vimos de acordo com Apocalipse 16, versículo 13. E quem são esses 3 espíritos imundos? Hoje é revelado através do profeta Caco Filipe que esses 3 espíritos imundos é o judaísmo, o islã e o cristianismo. Porque todas essas religiões acreditam em Moisés. Todas essas religiões esperam por um profeta. Mas o que é o sapo? Vamos ver. O sapo é uma espécie de batráquio. Tem os olhos aqui em cima na cabeça. Ele consegue ver o que está muito adiante dele. Consegue ver o que está por trás dele. Mas ele não consegue ver aquilo que está no presente, em frente. É por isso que o sapo, você vê, está sempre a pular, porque não sabe o obstáculo que está aqui. Assim o sapo é a manifestação desses 3 espíritos imundos, semelhante a rã. As igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, o islã, o judaísmo, o que é que eles acreditam? Eles acreditam no que Deus fez no passado. Conseguem ver o que Deus fez no passado, há muitos anos atrás. Conseguem ver que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu na cruz para a redenção da humanidade. Eles veem que um dia Jesus virá, mas o que Jesus Cristo está a fazer hoje, eles não sabem. Esse é o espírito de sapo que domina a terra nos dias de hoje. O meu conselho é que vocês devem abandonar as vossas igrejas e seguir o único profeta mensageiro vivo, o profeta Caco Filipe. Vocês puderam compreender muito bem do que é que vocês devem reter, né, nas últimas palavras daqui do senhor pastor, em relação de que as religiões, sendo ela do diabo, Deus não está em nenhuma religião, Deus não está em nenhum livro sagrado. Simplesmente vocês devem tomar uma posição, que é seguir o profeta mensageiro vivo que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra, como os profetas da Bíblia, o profeta Caco Filipe. Vocês puderam compreender claramente também aqui que as religiões, todas elas que nós citamos aqui, seja o budismo, hinduísmo, assim, mas podemos mostrar-vos claramente que as 3 religiões mais satânicas que existem sobre a face da terra é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Estas 3 religiões têm um espírito de sapo, conforme foi demonstrado aqui claramente, que elas conseguem ver o que Deus fez no passado e o que Deus fará no futuro. Qualquer membro do cristianismo
não importa qual é a religião, se é brahmanismo ou evangélico, assim diante, ele pode dizer que não, Deus ontem enviou Moisés, Deus ontem enviou não sei o quê, Deus ontem enviou não sei o quê, Deus amanhã vai enviar quê? A promessa que falta é só aquele. Eles conseguem ver o que Deus fez no passado e o que Deus fará no futuro, porque eles têm espírito de sapo. O sapo vê o que Deus fez, o sapo só olha atrás e olha além, mas não consegue olhar no presente do indicativo. É um espírito que atua dentro destas religiões, nestas 3 religiões, o espírito de sapo. Deus vos abençoe, vos ilumine, e nós oraremos por vocês, a fim de que vocês possam compreender claramente o que Deus está fazendo nesta nossa geração, através do ministério do profeta Caco Filipe. E Deus vos abençoe, vos ilumine. Amém. E não esqueça também de instalar o livro do profeta Caco Filipe, que está disponível no Play Store. Este livro é gratuito, está disponível no Play Store e no App Store. Tu podes instalar e, procurando por Profeta Caco Filipe, instala o seu aplicativo e leia os seus sermões. Amém. Obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do Profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.